Corra que a polícia vem aí, a comédia definitiva de uma geração. E o que esperar do novo remake? Há filmes que marcam uma época, que provocam uma gargalhada no público e depois desaparecem, relegados à nostalgia. Mas há também aqueles que, mesmo décadas depois, continuam tão engraçados, absurdos e vivos quanto no dia em que estrearam. Corra que a polícia vem aí. É um desses raros exemplares. Uma paródia tão eficaz, tão sincronizada com o espírito da comédia absurda dos anos 80, que virou sinônimo de humor escrachado e sagacidade nonsense. Uma joia da sátira policial que moldou toda uma geração de comediantes e cineastas. Mas por que, afinal, essa obra é considerada a melhor comédia de sua geração? E o que esperar do tão aguardado remake que está a caminho, com novas estrelas, novos contextos e a difícil tarefa de fazer rir um público que já viu de tudo? Vamos mergulhar nessa análise nostálgica e prospectiva. O DNA de uma comédia perfeita. Para entender o impacto de Corra que a polícia vem aí, é preciso voltar a mente por trás da insanidade. O trio Zaz David Zucker, Jim Abrahams e Jerry Zucker, responsáveis por redefinir o gênero da comédia pastelão. Com o filme Apertem os Cintos, o piloto sumiu. Os três eram mestres na arte de empilhar piadas visuais, trocadilhos e situações absurdas com o ritmo de metralhadora. A série de TV Police Squad, que durou apenas 6 episódios, foi a semente do que viria a se tornar The Naked Gun. Embora tenha sido cancelada precocemente, a série já exibia o humor subversivo e a estética séria, contrastando com o absurdo menos algo que seria amplificado no cinema. Quando The Naked Gun estreou em 1988, o mundo já conhecia a fórmula dos As, mas nunca em um contexto policial tão bem aproveitado. O inspetor Frank Drebin, interpretado magistralmente por Leslie Nielsen, tornou-se imediatamente um ícone. Com seu olhar sério diante do caos e sua entrega impecável, Nielsen transformou o ridículo em arte. Era como se fosse possível confiar nele. Até que ele tropeçasse em um cadáver ou derrubasse um busto de mármore em cima do presidente. A força do absurdo inteligente. O grande diferencial da comédia de Corra que a polícia vem aí era sua coragem em ser estúpida menos, mas com inteligência. Cada cena é recheada de detalhes visuais hilariantes que muitas vezes passam despercebidos na primeira assistida. É uma comédia que premia o espectador atento, que brinca com o background tanto quanto com o texto. A quantidade de piadas por minuto é impressionante, e nenhuma delas pede desculpas por ser idiota. O filme também satiriza com maestria os clichês dos filmes policiais da época. O policial durão, os vilões caricatos, os romances forçados, tudo isso é desconstruído com afeto e irreverência. Frank Drebin não é só um detetive trapalhão. Ele é a representação da autoridade falha, da masculinidade desajeitada e da lógica deturpada que muitos filmes de ação dos anos 80 normalizaram. Além disso, o humor físico menos marca registrada de Leslie Nielsen, menos tornou-se um espetáculo à parte. Ele tropeçava, derrubava tudo ao seu redor, confundia palavras e se metia em confusões improváveis, mas sempre com a dignidade de quem acha que está agindo com total profissionalismo. Um elenco que entendia o tom. Além de Leslie Nielsen, o elenco coadjuvante de The Naked Gun era composto por nomes que entendiam perfeitamente o tipo de comédia que estavam fazendo. Priscilla Presley, George Kennedy, Ricardo Montalban e J. Simpson completavam um time com atuações que se mantinham dentro de uma seriedade proposital, o que só amplificava o efeito cômico. É essa entrega sem ironia, sem piscadelas para a câmera, que fazia o público explodir de rir. Não era uma comédia que pedia risadas, mas que as provocava pela insistência no absurdo. Porque é a comédia de sua geração nos anos 80 e 90. A cultura pop vivia um boom de heróis de ação, de filmes policiais sérios e de um certo cinismo cinematográfico. Corra que a polícia vem aí oferecia um antídoto para tudo isso. Era uma válvula de escape que permitia ao público rir dos próprios clichês que alimentava. Ao lado de filmes como Caça-Fantasmas e Um Príncipe em Nova York, ele formava uma espécie de trindade da comédia americana moderna. Mas enquanto os outros flertavam com o fantástico e o emocional, The Naked Gun era puro nonsense. Não havia uma lição moral, um arco dramático ou uma redenção emocional, menos apenas uma sequência de piadas com ritmo, timing e genialidade visual. Foi também uma comédia democrática.
Funcionava para jovens, adultos e até para idosos. Sua linguagem era universal. Escorregões, exageros, inversões de expectativa. Foi exibido à exaustão na televisão aberta brasileira nos anos 90-2000 e tornou-se parte do imaginário de uma geração que sabia todas as falas de cor, mesmo sem entender todas as referências culturais originais. E o remake, o que esperar agora? Anos se passaram. Leslie Nielsen faleceu em 2010 e com ele parecia que o humor de The Naked Gun tinha sido enterrado, mas a indústria não resiste a uma boa oportunidade de nostalgia. Com a onda de reboots, remakes e revivals, era apenas questão de tempo até que Corra que a Polícia Vem Aí voltasse ao radar. O novo remake, menos com previsão de estreia para o final de 2025, menos será estrelado por Liam Neeson. Sim, o mesmo astro de ação de busca implacável, conhecido por seu tom grave e postura séria. E é exatamente essa seriedade que pode funcionar, da mesma forma que funcionou com Leslie Nielsen. O segredo está em fazer piadas absurdas com atores que se recusam a admitir que estão em uma comédia. O roteiro está sendo desenvolvido por Akiva Schaffer, do grupo The Lonely Island, responsáveis por Popstar, Never Stopping e Chippendale. Rescue Rangers menos comédias que misturam sátira, cultura pop e criatividade visual. Isso já é um bom sinal. Mas o desafio será enorme. O humor mudou, a cultura do cancelamento, a saturação de piadas metalinguísticas, o excesso de referências e a mudança de tom do próprio cinema podem interferir no impacto do novo filme. Como fazer rir em tempos tão autoconscientes? Hoje, a comédia vive uma crise de identidade. O que era engraçado nos anos 80 pode ser considerado ofensivo, insensível ou desatualizado. E o público está mais crítico, mais cético e mais acostumado com o formato humor com propósito. Para o remake funcionar, ele precisará equilibrar a homenagem com a atualização. Precisará respeitar o espírito do original ritmo frenético, nonsense visual. Atuações sérias em meio ao caos, menos ao mesmo tempo em que se adapta ao novo milênio. Poderia ser o início de uma nova era para o humor físico, para a sátira ingênua e para a comédia que não precisa de explicações morais. Mas também corre o risco de ser um pastiche sem alma, uma tentativa cínica de reviver um brilho que já passou. O legado é maior do que o riso. Mesmo que o remake falhe, Corra que a Polícia Vem Aí continuará sendo, para muitos, a comédia mais engraçada que já assistiram. Porque o filme não era só sobre rir, era sobre como rir. Era sobre soltar a lógica, esquecer a coerência e simplesmente se entregar à comédia visual como forma de catarse. Em uma época em que a ironia virou moeda corrente e os filmes parecem cada vez mais preocupados em agradar todos ao mesmo tempo, The Naked Gun permanece como uma lembrança gloriosa de quando a comédia era ousada, inocente e, paradoxalmente, brilhantemente burra. Corra que a Polícia Vem Aí é mais do que um clássico. É um testamento do poder do riso despretensioso. É uma aula de timing, de entrega, de construção cômica. É a lembrança de um tempo em que rir não precisava de filtro, apenas de criatividade. O remake tem uma missão quase impossível. Não apenas replicar piadas, mas recriar um espírito. Se consegua. Será um milagre cinematográfico. Se falhar, ainda teremos Frank Drebin, sério como nunca, derrubando uma estátua em câmera lenta, nos lembrando de que a verdadeira comédia é aquela que nunca se leva a sério.